Talvez você, assim como eu, já deve ter pensado: ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não tenho capacitação para isso. Ah, mas eu sou incapaz para isso. Eu vou ficar no meu cantinho, não vou fazer nada. Posso dizer que isso passa na minha cabeça quase sempre, mas eu sei que isso é uma seta inflamada do inimigo na minha mente, dizendo que eu não sou capaz, dizendo que tudo que eu estou fazendo é em vão porque não está acontecendo nada, ninguém está gostando, ninguém está vendo. Às vezes vem esses pensamentos, né? E às vezes eu acabo repetindo na minha mente, porque o Satanás, ele fala em primeira pessoa para nós. Ele fala: eu não sou capaz. Aí a gente acaba repetindo: eu não sou capaz, né? Eu não tenho habilidade para isso. A gente repete: eu não tenho habilidade para isso. E a gente acaba repetindo, porque é setas inflamadas do inimigo e ele faz isso para nos paralisar, para eu não cumprir com o propósito que Deus confiou a nós, que é para fazer a obra do Senhor, tá? E isso também engloba em outras questões, em outros trabalhos, né? Eu, por exemplo, o meu está relacionado aqui às redes sociais, né? Estou aqui gravando para vocês, porque para mim estar sentada aqui gravando para vocês tem uma batalha, é uma batalha que eu vivo para estar aqui gravando para vocês. Muitas vezes eu não consigo gravar. Eu estou, às vezes, ficando 2 semanas sem postar aqui, porque eu estou sendo atacada, estou sofrendo uma batalha para não cumprir com o meu propósito. Mas eu tenho buscado força no Espírito Santo, eu tenho lutado para isso, né? E a palavra do Senhor é o que vem, a palavra do Senhor é o que me fortalece. A palavra do Senhor é o que nos fortalece. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre capacitação, sobre habilidade, né? E pra gente começar, vamos estar indo para a palavra do Senhor. E ali na palavra do Senhor que nós somos fortalecidos, que nós trazemos essa verdade para nossa vida. Não, eu sou capaz porque o Senhor me dá essa habilidade, porque o Senhor me dá o teu espírito é de habilidade, o teu espírito de capacitação, e é através do Senhor que eu posso todas as coisas. Amém? Tem uma pessoa aqui que tá me atrapalhando. Esse aqui não tá deixando eu ler a Bíblia, né, mãe? Esse aqui é o Trovão, gente. Um dos meus gatinhos, um dos meus filhos. Eu tenho 4 aqui. E ele tá aqui não deixando eu gravar para vocês. Mas antes de eu ler aqui a palavra do Senhor, para quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar, me chamo Jéssica Santos, né, sou influenciadora de Cristo, sou criadora de conteúdo, sou empreendedora e, mais acima de todas as coisas, sou primeiramente hoje serva do Senhor, né, eu sirvo a Deus, né, sirvo aqui no meu lar, que é o meu primeiro ministério, sou esposa, dona do lar e mãe de pets, como vocês podem ver, tá? Então, você que não me conhece, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E você que já tá aqui comigo também, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Sei que você está aqui não é por acaso, é um propósito do Senhor, tenho certeza disso, para que juntos nos conectemos. E aqui nesse vídeo, aqui nesse canal, né, na verdade, eu falo sobre crescimento espiritual, sobre desenvolvimento pessoal, falo sobre a palavra do Senhor, compartilho com vocês aquilo que o Senhor tem falado primeiramente ao meu coração, falo sobre o desenvolvimento pessoal, sobre hábitos saudáveis, é o que o Senhor tem me levado a falar também. Inclusive tem um vídeo aqui que eu já falei sobre o quanto que a comida, ela rouba a nossa identidade. Se você não viu, eu vou colocar aqui no card para você estar lá conferindo, tá bem? Amém? Então vamos aqui para a palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia, que está lá, a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 25, do versículo... Vamos colocar aqui do versículo 30. A gente vai lendo aqui, né? Do 30 até o 35. E aí eu vou lendo e vou comentando com vocês, amém? Então vamos lá. Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidades. Grava bem essa parte. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhes dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Liabe, filho de Aizameque. Esses nomes da Bíblia é difícil, né? Da tribo de Dan.
encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino e do tecelão. Sim, todo tipo de trabalho e a elaborar desenhos. Aqui o Senhor chamou por nome Bezalel e o Espírito de Deus o encheu de habilidades. E o interessante aqui que a gente pode ver lá no versículo 34, que além de ter enchido ele de habilidade, inteligência e conhecimento, né, também o Espírito colocou no coração dele uma disposição para ensinar os demais a fazer toda aquela obra que Deus colocou nas mãos deles, né? Aqui, para você dar uma introdução do livro de Êxodo, e já falo, né? Tira um tempinho para você ler a história, para você entender. Mas só dando uma introdução, aqui em Êxodo é onde Deus dá os 10 mandamentos, aqui é onde Deus dá a direção para Moisés para poder fazer a arca, né, da aliança e também a fazer o tabernáculo do Senhor e todos os itens ali do tabernáculo. E aí o Senhor, né, dá essa orientação para Moisés e chamou pelo nome Bezalel. Olha para vocês verem o quanto que o Espírito Santo ministrou no meu coração aqui agora. Ele chamou pelo nome. Deus conhece. Quem tinha um relacionamento direto com Bezalel era Moisés. Deus só tinha relacionamento, naquela época, Deus só tinha relacionamento ali com Moisés. Deus não tinha relacionamento com o povo, porque ainda não tinha feito o tabernáculo. E quando Deus criou o tabernáculo, ainda assim, Deus não tinha um relacionamento direto com o povo, tinha relacionamento direto com os sacerdotes, os que ficavam ali no tabernáculo, ali para receber o sacrifício, né? A expiação dos pecados e tudo mais. Então, Deus não tinha um relacionamento direto com as pessoas em si. Era só com os escolhidos, o Moisés, os que eram escolhidos para ser sacerdote. Mas ainda assim, Deus conhecia o nome de todos. Quanto que isso é importante, né? O Espírito Santo ministrou isso aqui no meu coração agora, que Deus conhece o teu nome. Deus conhece o meu nome e Ele me chamou pelo meu nome. Ele está chamando você pelo teu nome. Deus tem um chamado na tua vida, um chamado pelo teu nome. Deus tem um propósito para com a tua vida. Deus quer usar a tua vida. E Ele te chama agora pelo teu nome. Ele tem te chamado pelo teu nome e às vezes você está negligenciando, você está fingindo que não está escutando Deus te chamar. Mas Deus está te chamando alto e claro pelo teu nome. Porque Ele tem um espírito de capacitação para te dar. Ele tem um espírito de habilidade, Ele tem habilidade, capacitação, inteligência para te dar. Mas você precisa atender o chamado do Senhor, você precisa aceitar o chamado do Senhor na tua vida para Ele te capacitar, para Ele te habilitar, para fazer a obra que Ele tem, para usar você para o propósito dEle, para cumprir com o teu propósito, né? Porque Deus tem um propósito para com a tua vida, né? O meu propósito com o propósito de Deus, ó, é juntinho. Eu não posso. Eu aceitei o chamado de Deus para com a minha vida. Então, eu não posso criar um outro propósito para mim, um outro propósito. O meu propósito é o propósito de Deus e o teu propósito é o propósito de Deus para com a tua vida, para usar a tua vida, para fazer a obra do Senhor. Né? Você tem um ministério de reconciliação, que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, que ali Deus nos deu um ministério, nós nos reconciliamos com Deus e quando nos reconciliamos com Deus, Ele confiou a nós um ministério de reconciliação, que é a gente fazer a obra, a gente alcançar vidas para que mais e mais pessoas também venham se reconciliar com Deus, assim como nós nos reconciliamos com Ele. Então esse é o primeiro ponto que o Espírito Santo ministrou agora no meu coração. Eu não tinha nem escrito aqui no roteiro, não era isso que de início, né, eu estaria trazendo, mas olha o quanto que o Espírito Santo vai falando conosco conforme a gente vai lendo a palavra do Senhor, né? E Ele está dizendo aqui para mim, Ele me chamou pelo meu nome, para me capacitar, para me encher de habilidades, inteligência, né, e conhecimento para cumprir com o meu propósito, para cumprir, né, com o propósito, cumprir com a obra do Senhor. E Ele está chamando você também. Pare de negligenciar o chamado do Senhor. Pare de fingir que não está ouvindo Deus te chamando pelo teu nome. Pare. Aceite o chamado do Senhor, se entregue para o chamado do Senhor. Pare de ter medo. Porque é Ele que vai te dar o espírito de capacitação, é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te encher de habilidades, é Ele que vai te encher de inteligência. E Ele vai te capacitar, te dar um coração ensinável,
né? Ou seja, você ser ensinado por um pastor, por um discípulo, né? E você ser ensinado, ser discipulado, e você também, ele vai te dar também um coração a ser disposto a ensinar. Então, a gente vai passar por um processo de ser ensinado, por isso a gente tem que estar com o coração disponível a ser ensinado, um coração ensinável, para que depois nós venhamos a ensinar o próximo, para que depois venhamos a compartilhar a palavra do Senhor, sabe? Na medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando. É isso que o Espírito Santo tem me trago a fazer aqui. Na medida que eu venho sendo capacitada pelo Senhor, eu venho aqui trazendo esse conhecimento, trazendo essa palavra, né? Por isso que Deus primeiro fala ao meu coração, e aí eu venho falar, né? Eu venho aqui trazer essa palavra para que Deus fale ao teu coração também através da minha vida. Amém? Então nós precisamos começar agora, em nome de Jesus, a silenciar essas vozes na nossa mente dizendo que nós não somos capazes, de silenciar, repreender essas setas inflamadas do inimigo, dizendo que nós não temos capacitação, que nós não somos nada, que nós não sabemos, que nós somos incapacitados, que nós não temos habilidades, que nós não conseguimos fazer nada, que nós somos fracos, inúteis. Muitas vezes é assim que ele age na nossa mente, trazendo essas mentiras de Satanás, essas mentiras na nossa mente, né? E precisamos, em nome de Jesus, repreender isso, buscar discernimento no Espírito Santo e discernir essas vozes mentirosas da nossa cabeça. Por quê? Por que são mentiras? Porque a capacitação que nós recebemos, as habilidades que nós temos, não vem de nós, vem do Senhor. E a gente sabe que o Senhor é poderoso para poder nos capacitar, para fazer conosco, fazer na nossa vida a vontade dele. A palavra de Deus nos diz que ele coloca em nós tanto querer quanto realizar. Olha o quanto que isso é poderoso, sabe? Eu tenho me apegado muito a essa palavra, que o Senhor coloque em meu coração tanto querer quanto realizar, entende? E é isso que ele vai fazer no seu coração. Se apegue a essa palavra. Então, se ele está colocando no seu coração o querer, ele vai colocar em você o realizar, ele vai te capacitar, ele vai te encher de habilidades para cumprir com o propósito do Senhor, para fazer a obra do Senhor, para exercer o seu ministério de reconciliação, para fazer o ID de Jesus, entende? Para espalhar o evangelho, para edificar vidas, em qual ministério que for, porque são vários ministérios que nós temos para exercer e Deus vai nos capacitar para um ministério específico, o ministério da palavra, o ministério da intercessão. Não quer dizer que não vamos fazer vários outros, né? Eu tenho o ministério de intercessão, eu intercedo aqui pela minha casa, eu sou profeta do Senhor, eu profetizo aqui dentro da minha casa, eu profetizo na vida do meu marido, né? Mas às vezes Deus vai nos usar numa área mais específica, mas não negligenciando os outros ministérios, entende? O ministério de servir na igreja. E quem vai nos capacitar é o Senhor. Nós não somos capazes por nós mesmos, nós somos capazes pelo Espírito de Deus, porque é Ele que coloca em nós esse Espírito que nos capacita, que nos habilita, que nos dá inteligência, que nos dá conhecimento. E aí a gente precisa só fazer a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? É estudar, é se dedicar às disciplinas espirituais, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a nossa parte. Não é simplesmente cruzar, tá bom, agora eu tenho o Espírito Santo, agora eu só vou esperar o momento certo e ficar de braços cruzados. Não, temos aqui o Espírito Santo e nós temos agora que fazer a nossa parte para que o Espírito Santo haja dentro de nós, para que o Espírito Santo nos dê a habilidade e a capacitação, entende? Não quer dizer que quando Deus, porque aqui, por exemplo, Deus encheu, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, ou seja, em várias coisas, né? Para elaborar desenhos de ouro e prata, bronze, para várias coisas, para várias utilidades, Deus o capacitou, Deus deu inteligência e conhecimento, entende? Mas ele teve que agir, ele teve que colocar a mão na massa, né? Ele teve que colocar a mão na obra, ele teve que ir lá e fazer e executar. Ele não teve que esperar, né? Deus, ele deu a palavra, Moisés deu a palavra sobre ele.
de que ele receberia, que o Espírito de Deus o encheria de habilidade e de inteligência. E ele tomou posse daquela palavra e ele foi lá e executou, porque ele já sabia que ele tinha o Espírito de Deus, que o encheria de habilidade, de conhecimento, de capacitação. E ele foi lá e executou. E é assim com nós. Eu sei o quanto que eu tô falando aqui com vocês, essa palavra tá queimando dentro de mim, né? Porque é isso. Eu tô falando com vocês, mas é pra mim, é pra você, é pra todos nós essa palavra, né? Não é porque eu tô falando que quer dizer que eu estou isenta disso, que eu já sou, né, uma varoa perfeita. Nunca, de jeito nenhum. Primeiro é a exortação para o meu coração e depois para vocês, é para todos nós isso aqui. Então, na medida que eu vou falando aqui, o Espírito Santo vai falando no meu coração, vai ministrando no meu coração. Eu tenho o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus me enche de habilidade, me enche de inteligência, me enche de conhecimento. O que eu faço agora? Eu tomo posse dessa palavra, em nome de Jesus. Tome posse agora dessa palavra em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários. Eu tenho o Espírito de Deus e ele me encheu de habilidades, inteligência e conhecimento. Escreve. Eu tomo posse dessa palavra. Na frente você escreve, eu tomo posse dessa palavra. O Senhor me deu o teu Espírito e o seu Espírito me encheu de habilidade, inteligência, capacitação. Eu tomo posse dessa palavra. Amém? Tome posse dessa palavra. Então você é capaz. Eu e você somos capazes pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Entende? Para executar aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, que o Senhor nos direcionar para realizar, para fazer, entende? E eu quero trazer também isso para outra área da tua vida, né? Não só para o seu ministério, entende? Você que ama a Deus, você que é temente a Deus, entende que Deus vai te capacitar para outras áreas também, vai te capacitar para a sua profissão secular, vai te capacitar também para a sua empresa, para o seu negócio, vai te capacitar para administrar a tua casa, vai te capacitar para ser uma boa esposa, vai te capacitar para ser uma boa mãe, um bom marido, você homem também, né? Você vai te capacitar para ser um bom esposo, um bom marido, um bom provedor, entende? Deus vai te capacitar para todas as áreas da tua vida, entende? É isso que o Senhor vai fazer, é isso que Ele faz. Não é por nós, não é por nossa força, é pela força do Espírito, não é por força nem por violência, né? Que a palavra do Senhor nos diz. Não é por força, não é por violência, é pelo poder do meu Espírito, entende? E tome posse dessa palavra. Em outras áreas da tua vida Ele vai te capacitar. Só tome posse dessa palavra, creia. Eu vou realizar isso, eu vou conseguir porque o Senhor me encheu do teu Espírito e o teu Espírito me encheu, me capacitou, me deu habilidades para realizar isso aqui. E eu vou realizar para a glória de Deus. Isso é muito importante, a gente entender isso e a gente realizar, praticar isso. Que tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor, seja para a honra do Senhor. Glorificar o nome do Senhor em tudo que nós fizermos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Entende? Então, o Senhor vai nos capacitar em todas as áreas da nossa vida. Eu quero ser uma boa mãe, eu não sou mãe ainda, eu quero ser uma boa mãe. Senhor, quando chegar este momento, eu sei que o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me preparar, o Senhor está me capacitando, o Senhor já está me preparando. Nas minhas orações eu peço, Senhor, que eu seja cada vez mais uma boa esposa. O Senhor me capacitou para ser uma boa esposa, então eu sou uma boa esposa. Eu declaro e profetizo isso sobre a minha vida, que eu sou uma boa esposa. Eu declaro e profetizo que o meu marido é o bom esposo, é o esposo que eu mereço, e eu sou a esposa que ele merece, porque o Senhor me capacitou, o Senhor me habilitou. O Senhor capacitou e habilitou o meu esposo também. Ele é um bom provedor, porque o Senhor encheu ele de habilidade, entende? Começa você, mulher sábia, começa a declarar isso sobre a tua vida, sobre a vida do teu marido, do teu filho, da tua casa. Você, esposo, você que tem a sua esposa, sua família, seu filho, declara isso também. E outra coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, além de realizarmos, além de executarmos, além de colocarmos em prática, né? Além de sermos capacitados para várias áreas da nossa vida, Ele também nos capacita, Ele também nos ensina a ensinar ao outro,
né, a transmitir esse conhecimento, essa habilidade para outros, né? E isso eu acho que é uma das coisas mais importantes ainda, é a gente ensinar, né? Ser ensinável por outras pessoas que já têm mais conhecimento, que tem mais conhecem mais a palavra, porque a gente não vai para a escola para aprender, terminou a escola, não vai para a faculdade para a gente ser ensinado por um professor, né? E é assim que funciona também. A gente precisa aceitar ser ensinado pelas pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos ensinar. E aí, com base naquilo que a gente vai aprendendo, com aquilo que a gente vai conhecendo, a gente não pode guardar só para nós. Não podemos guardar. Eu não poderia guardar essa palavra só para mim. Eu não posso guardar o que eu tenho aprendido aqui, ó, nesta palavra só para mim, como se fosse um tesouro. É um tesouro, né? Mas não é um tesouro escondido, é um tesouro aberto. É um tesouro disponível, né? Um tesouro disponível para mim e para você. Mas como o que eu tenho aprendido aqui nesse tesouro, eu tenho que compartilhar esse tesouro. Eu tenho que compartilhar o conhecimento que eu tenho adquirido. Eu tenho que compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado. Eu tenho que compartilhar a habilidade, a inteligência, o conhecimento que o Espírito Santo tem colocado sobre mim. Eu preciso passar isso para outras pessoas. Eu preciso passar isso aqui para vocês. Passar para as pessoas que estão ao meu redor. E assim, de verdade, até antes de conhecer Jesus, eu sempre fui muito assim, de falar com as pessoas tudo que eu acredito e tudo que eu aprendo e tudo que é bom pra mim, eu gosto de transmitir para as pessoas, né? Uma coisa que eu sempre falei muito foi desde quando eu entrei no mundo saudável, desde quando eu passei a viver uma vida mais saudável, alimentação saudável, praticar atividade física, eu, né, aprendi um pouco sobre isso, né? Tenho aprendido cada vez mais, tenho buscado conhecimento nessa área também. E eu sempre falei muito disso. Inclusive eu tinha, né, uma página no meu perfil antigamente que eu postava meus treinos, postava receita, postava tudo saudável, porque eu gosto de compartilhar isso que eu aprendo, isso que é bom pra mim, isso que faz bem pra mim. Entende? Eu quero, faz tão bem pra mim que eu quero que as pessoas também aprendam e façam para que faça bem para elas também, entende? Então é por isso, né? Eu creio que esse é um dos chamados do Senhor para mim, né? Que Ele me chamou pelo meu nome para estar compartilhando isso, para estar trazendo para esse ministério da palavra, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que é o Espírito Santo que tem me capacitado, é o Espírito Santo que tem me dado habilidade para isso. E muitas vezes é o que eu falei para vocês, o inimigo vai querer nos paralisar, porque ele sabe do propósito de Deus na nossa vida. Ele sabe que Deus quer, ele sabe do ministério da reconciliação que está sobre a nossa mão. Ele sabe que através de nossa vida, Deus vai alcançar mais vidas. Mais vidas vão se reconciliar com o Senhor e Ele não quer isso. E Ele vai tentar nos paralisar a todo custo. Então, é essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer aqui, para compartilhar isso com vocês. E eu quero que você tome posse dessa palavra, assim como que eu tomei posse dela. Tome posse dessa palavra e aceite o chamado do Senhor na tua vida. Ele tá te chamando pelo teu nome e você tá fingindo que não tá escutando. Aceite esse chamado, exerça o chamado do Senhor, tome posse dessa palavra, não tenha medo, não deixe o medo te paralisar, não deixe as mentiras de Satanás te paralisar, porque o Senhor te encheu do Espírito dele e as habilidades do Espírito Santo estão sobre você, de inteligência, de capacitação, está sobre conhecimento, está sobre você. Você só precisa praticar, você precisa fazer a sua parte agora, porque você é capaz, você é capaz de aprender, você é capaz de ensinar. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então como? Não tem como a gente não ser capaz, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor, Deus é inteligente, Deus é forte, Deus é poderoso, Deus é criativo, Deus é cheio de capacitação, Deus é cheio de habilidades. Então nós herdamos isso do nosso Pai, entende? Então não tem como uma pessoa falar que não é capaz. Se ela tem Deus, ela é capaz. Se ela tem o Espírito Santo, ela é capaz. Entende? Eu sou capaz, você é capaz.
Amém? E espero muito que o Espírito Santo tenha ministrado ao seu coração através desta palavra. E espero que você tenha sido clara, né? Que você tenha compreendido, né, esta palavra do Senhor. E você que ficou até o final desse vídeo, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ter assistido, por ter ouvido esta palavra, né? E eu te peço com carinho, em nome de Jesus, se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, tá? E deixa o seu curtir e deixa o seu comentário, né? Deixa o seu comentário com aquela palavra que eu falei para você, com essa palavra aqui, ó. O Senhor me encheu do teu espírito e o teu espírito me deu habilidade, capacitação, conhecimento e inteligência. Eu tomo posse dessa palavra. Deixa esse comentário e compartilha esse vídeo com alguém para edificar a vida de alguém também, para que o Espírito Santo, para que esse ministério da reconciliação, né, chegue a mais pessoas, para que mais pessoas se acheguem a Deus, busquem mais ao Senhor, cada vez mais, né? Estamos vivendo tempos que são tempos ainda mais propícios de nós buscarmos continuamente, fortemente a presença do Senhor, porque estamos nos últimos dias e Jesus está perto de vir. Amém? Deus te abençoe grandemente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Eu não acredito! Oi? O que você fez com o meu negócio, Trovão? Olha o que ele fez, gente. O meu negocinho do esmilinguido, que eu gosto de marcar aqui na Bíblia. Ele fez isso. E agora tá dormindo como se nada tivesse acontecido. Eu vou filmar ele pra vocês, peraí. Olha isso. Olha isso. A obra e o Criador. Dormindo como se nada tivesse acontecido. Tchau, gente.